Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Nós fizemos aí a entronização da palavra de Deus, cercada de luz. Esse mês da Bíblia, motivação extra para a gente refletir a importância da palavra de Deus na nossa vida. Deixar-se conduzir, iluminar, assim como as velas iluminam, que a nossa vida possa ser iluminada pela palavra de Deus. Que queiramos de fato conhecer a Cristo Jesus, que possamos, uma vez conhecendo, fazer uma experiência de querer segui-lo, de ser seus discípulos, de trazer seus ensinamentos para nós, para as nossas vidas. A palavra da semana passada era justamente essa, que nós não devemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes desta mesma palavra de Deus. Olhando dessa maneira, meus caros irmãos e irmãs, uma questão salta aos olhos aqui nesse evangelho que nós acabamos de ouvir. Uma insistência quase que constante aí, em vários pontos do Evangelho, de Jesus insistindo para que não se falasse, não se contasse sobre os milagres, sobre as curas. Bom, vamos tentar entender, né? E como isso, de uma certa maneira, meus caros irmãos e irmãs, a compreensão das motivações de Jesus e o porquê dessa insistência diz muito respeito à maneira como que nós vivemos a nossa fé, a nossa religião. A maneira como que nós fazemos a busca de Deus. Refletir as nossas motivações. Aonde de fato queremos chegar. O que significa estar com Deus? O que significa acolher a sua palavra? O que significa colocar em prática esta mesma palavra? Bom, nós acompanhamos ali a narrativa do Evangelho, dizendo, né, que Jesus atravessando, né, Jesus sempre se movimentando de um lugar para outro, levam até Jesus uma pessoa surda, que falava com dificuldade, e pedem para que Jesus a curasse, fizesse alguma coisa, impusesse as mãos. É muito interessante, né? Porque tem uma outra passagem que Jesus cura o cego, e eles também levam o cego para Jesus. Bom, o cego provavelmente não conseguiria chegar a Jesus se ninguém o conduzisse. Mas, e o surdo? O surdo poderia ser que ele chegasse até Jesus. Mas o que esse evangelho nos mostra? Que muitas vezes nós precisamos ser ajudados para chegar até Jesus. Nós muitas vezes temos que ajudar a outros chegarem até Jesus. Jesus anuncia o evangelho, anuncia a boa nova e nos chama a uma adesão pessoal ao seu projeto de amor. A grande preocupação de Jesus, para já começar a responder o porquê dessa insistência das pessoas não contarem dos milagres. Sim, Jesus veio para nos trazer a cura, que Ele possa nos curar de todos os males. Algumas questões, meus caros irmãos e irmãs, são muito urgentes na nossa vida, né? Tem coisas que a gente precisa resolver para ontem. Tem coisas que a gente precisa já. Muita coisa não dá para esperar. E uma pessoa doente, evidentemente, quer ser curada. Até ir buscar Jesus, né? O que Jesus não gostaria que acontecesse, meus caros irmãos e irmãs, e por isso, da sua insistência e pedir para não falar para as outras pessoas, é que nós, assim como as pessoas de sua época,
pudessem procurá-lo somente para ser curado. Eis o grande ponto. Se a gente refletir, puxar aí na nossa memória, recentemente nós celebramos e meditamos aí várias semanas sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, que começou com um milagre. Qual milagre? A multiplicação dos pães. E evidentemente uma interpretação equivocada. Sim, as pessoas queriam Jesus para continuar comendo o pão. E toda a reflexão que foi feita, o sentido que Jesus dá para nós, para as nossas vidas, a motivação de Jesus para dizer não conte, é justamente essa. Ele gostaria que nós o buscássemos, meus caros irmãos e irmãs, assim como as outras pessoas de sua época, buscássemos para conhecer a sua palavra, para conhecer os seus ensinamentos, e mais, para praticar, para que nós possamos aprender concretamente o que significa acolher a palavra de Deus, para que pudéssemos, de fato, criarmos a consciência que uma urgência maior de que qualquer cura é a urgência da cura de nossa alma, da cura de nossas vidas, da cegueira, sim, de não enxergarmos uma realidade à nossa frente que muitas vezes pede mudança. Uma mudança a começar pela nossa conversão. E é justamente essa a grande proposta de Jesus, meus caros irmãos e irmãs, nos inserirmos no seu reino, para que, transformado pelos seus ensinamentos, possamos ser pessoas novas. É interessante que a primeira leitura dá uma palavra de esperança. Isaías, falando no contexto aí do exílio da Babilônia, as pessoas desanimadas, diz aí o texto, deprimidas, haviam sido derrotados, sim, é verdade. Muitos estavam literalmente estropiados aí, coxos, surdos, cegos, de fato pela derrota, por ter sido levado como escravos, por estarem sendo escravizados. Bom, nesse contexto o profeta fala, olha, criai ânimo. Às vezes, meus caros irmãos e irmãs, a grande diferença é justamente essa. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme à nossa frente. Às vezes vivemos verdadeiros desafios, que às vezes situações que parecem intransponíveis. Se nós não buscarmos em Deus uma força que nos transforme por dentro para lutar, aí nós vamos estar entregando os pontos. Por isso que o profeta começa dizendo, olha, criai ânimo, o Senhor vem ao nosso encontro. Aí ele fala das curas lá, do coxo, do surdo, do cego, enfim. Tanto é que na sequência, né, dos anos na história de Israel, se ensinava justamente isso, que o tempo de Deus, o tempo do Messias, seria justamente esse, marcado por curas. Daí outra motivação para a preocupação de Jesus, as pessoas poderiam ver na cura daquele surdo, ou dos leprosos, ou do cego, poderiam identificar evidentes sinais do tempo do Messias. Mas Jesus sabia, meus caros irmãos e irmãs, que aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para acolher o Messias. Não estavam preparadas, na verdade, para acolher, compreendendo o sentido da proposta de Jesus para as nossas vidas. A grande reflexão que podemos fazer é justamente essa. O que nos motiva a procurar a Deus? O que nos motiva a buscarmos em Cristo Jesus? Estamos de fato
assim como a proposta de Jesus, buscando primeiramente a cura de nossa alma e a conversão de nossas vidas, com mudanças concretas diante daquilo que Jesus nos ensina e aquilo que nós fazemos. Ou ainda estamos ficando a dever ainda, que muita coisa pode estar faltando na nossa compreensão. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz, olha, ele tira o surdo do meio da multidão, né? Ele leva para outro lugar, eu e ele mais ou menos assim. Depois a cura, por favor, não conte por essas motivações, que as pessoas pudessem procurá-lo na consciência que é necessário, antes de mais nada, uma verdadeira conversão para acolher de fato o projeto de Deus na sua plenitude. Completando as mensagens aí na sequência da carta de Tiago, ele toca num ponto aí que pode ser uma verdadeira chaga, né? Ele fala de fazer distinção entre as pessoas, de tratar uma melhor ou tratar a outra de uma forma, digamos, não tão boa, por causa da condição social. É isso que ele coloca, se nas vossas reuniões, ele está falando assim, olha, se nas vossas missas, a gente fizer distinção até no lugar onde vai sentar, ou no trato da pessoa, por causa disso ou daquilo, é justamente isso que ele está nos alertando. Agora, sinceridade. Eu acho que aqui, dificilmente, ou numa missa, ou numa igreja, dificilmente se faria isso. De botar a pessoa para sentar de acordo com a sua condição social. Não, o que o apóstolo chama a atenção para nós é muito mais profundo que isso. O problema não está aqui dentro, não. O problema é a nossa postura fora daqui. Eis a questão. Quando a gente, na verdade, se esquecendo que o reino é para todos nós, que, na verdade, na condição de batizados, devemos nos auxiliar uns aos outros, para que todos nós possamos alcançar a salvação. Que desafio, meus caros irmãos e irmãs, no tempo de hoje, sempre. Que desafio, muitas vezes, conviver com pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm posturas diferentes das nossas convicções, de pessoas que defendem outras coisas diferentes daquilo que nós acreditamos. Mas nem essas situações se justificaria não termos presente a necessidade, a consciência do amor de Deus que quer incluir, quer somar, quer harmonizar. Dessa maneira, criar condições para que os valores do reino prevaleçam. Nós continuamos a missa no nosso folheto para rezarmos juntos